Olá todo mundo, hoje à noite a gente vai fazer uma conversa com candidatos e candidatas aqui do município de Curitiba sobre a mobilidade ativa. A gente faz parte da Ciclo Iguaçu, que é a ONG dos ciclistas do Alto Iguaçu, em parceria com a Sociedade Global, que é outra entidade aqui de Curitiba que trabalha com participação social e da sociedade civil em políticas públicas. A ideia surgiu numa campanha que a gente está fazendo que chama Bicicleta nas Eleições, que consiste em fazer uma carta compromisso para que todos os candidatos assinem pontos fundamentais para a cultura da ciclomobilidade e da caminhabilidade. Um jeito que você se desloca ativamente, não passivamente como passageiro ou motorista, mas sim você se mantém ativo e conectado com a cidade. Então a gente escolheu pelo tema que não fica só na parte da bicicleta, né? A mobilidade ativa também atira a questão dos pedestres. Todos somos pedestres, né? Então a gente encontrou esse termo mais universal. E também a mobilidade ativa ela vai além do só se deslocar, mas a gente vê também a questão de participar, né? Eu vejo que na mobilidade não existe leigos. Muita gente que vem falar com a gente na Ciclo Iguaçu fala, eu não entendo muito. Se você se desloca na cidade, você é uma mobilidade ativa, então não se sinta fora desse tema. Então eu espero que nessa noite a gente possa se sentir inserido nisso. Se você está vivo e está se deslocando, você faz parte da mobilidade ativa. Então, eu vou passar a palavra para o Fernando, que é coordenador da Ciclo Iguaçu e coordenador aqui da Secretaria Cultural. Ele vai falar um pouco do nosso frente de trabalho. Eu achei muito prazer em fazer essa reunião aqui. A gente vem com a história da ciclomobilidade na cidade há longa data e é uma conquista, pequenos passos, né? A gente vai conseguindo essas conquistas. A gente anteriormente já fez de forma mais empírica assim, essas reuniões e tentativas de fazer pacto de sangue com os candidatos. Mas a gente vai aprendendo a fazer essas coisas, né? E hoje estamos aqui reunidos. A OCB fez um chamado muito interessante, que é a União dos Ciclistas do Brasil, para que as associações de cada cidade criem uma carta compromisso para os prefeitos, né, para os candidatos. E Curitiba, Ciclo Iguaçu pegou essa missão, fez uma maneira de construir essa carta colaborativa. Vocês podem depois ver. A carta, no final, tem as palavras que mais foram utilizadas, né? Yasmin população. E os itens, aqui foram os itens que mais as pessoas, que foi lançada uma pesquisa pela internet, e mais as pessoas comentaram e pediram esses itens aqui. Vou contar um pouquinho mais da Secretaria. Então estamos aqui na Secretaria Cultural. Esse espaço tem 5 anos. Eu e a Patrícia Valverde somos 2 sócios. Aqui a ideia é de ser um ponto de apoio para o ciclista urbano, estacionamento, oficina mecânica colaborativa, e também sede de algumas organizações, entre elas da Ciclo Iguaçu. Também a gente é um espaço onde as pessoas sabem quais são as próximas lutas. O Reduto é um lugar de informação. Assim. Muito bem. Então temos uma carta de compromisso, vamos rápido, que foi um tempo logo. Temos uma carta de compromisso. A ideia é que vai ser lido alguns itens da carta e vai ser passada a palavra aos candidatos. Agradecer muito a presença de vocês, né? A gente tem que agradecer. Mas a reta final agora está todo mundo focado, né, no seu trabalho, na missão. Nesse mesmo nível dos candidatos a vereador, também a gente está fazendo um trabalho com os candidatos à prefeitura também. Então temos essa carta de compromisso entregue aos candidatos, eles já assinaram, a maior parte deles, e no site da Ciclo Iguaçu tem a lista de quem assinou. Acho que todos assinaram, algumas ressalvas e algumas histórias pessoais na hora ali.
Bom, também esqueci de agradecer a presença, né, do Diego aqui. Ele faz parte da Sociedade Global, que é uma entidade local que trabalha a questão da participação da sociedade civil nas políticas públicas, na construção disso. E ele vai ajudar a gente hoje aqui fazendo a mediação, né? Se você puder explicar para os candidatos, também para nós eleitores, como que vai correr aí a noite de hoje. Legal, obrigado. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite. É bom estar com vocês aqui, alguns rostos, né, conhecidos, e o pessoal que realmente está disposto também a entrar no diálogo, né, e participar. Acho que a gente já valoriza muito essa predisposição, né, antes de mais nada. Então vai ser bem simples, na verdade, né? A gente vai perguntar, enfim, qual a visão de vocês acerca do planejamento, da mobilidade, né? A gente vai dar um minutinho para cada um nessa primeira rodada. E depois a gente vai trazer algumas das propostas que estão na carta de compromisso, e aí a gente vai dar, em cima de cada proposta, cada um vai ter 2 minutos para dar sua opinião em cima do tópico especificamente. Então a gente tem aí uns 6 compromissos, a gente vai ler 4 propostas para vocês e a gente vai dialogar sobre elas. Tá? Mas antes disso, né, a gente fez uma brincadeira ali do, como é que é? O novo? Para saber quem já são amigos da bicicleta e quem são os novos na causa. Só rapidinho assim para vocês falarem o nome, né, e eles falaram, não, eu já sou amigo da Magna, eu trabalho com isso há 10 anos, ponto. Ou, não, estou aqui entendendo, quero saber um pouco mais, ponto. Bem rapidinho, isso a gente vai... É que a gente vai ter pelo menos umas 6 oportunidades de fala, né? Então, assim, só para ir contextualizando e a gente conseguir gerar um pouco desse tipo. Então, vamos começar por aqui? Meu nome é Diogo Bussi, boa noite a todos, obrigado pelo convite. É a terceira campanha que eu estou participando como candidato. Eu já fui candidato a vereador em 2012, candidato a deputado estadual em 2014 e agora novamente candidato a vereador. Desde a minha primeira campanha, assinei a carta da Ciclo Iguaçu, participei de alguns debates, mas também estou aprendendo bastante também, estou aqui para ver. Bom, Rafael de Tarso, né, sou do PPS, minha eleição saiu em 2008, candidato a deputado, a vereador primeiro, em 2010 a deputado, depois fiquei 6 anos sem ser candidato, estou sendo novamente, não sou usuário de bike diário, acompanho na verdade a causa, acho muito interessante, já pedalei, já fui para o Rio quando era mais novo, mas eu gostava muito de bike, mas na prática, no dia a dia, eu não uso, né, mas sou simpatizante da causa, quero aprender mais, já assinei a carta, já me deu a oportunidade, espero contribuir. Olá, eu sou Luciano Neves, fui candidato pela primeira vez em 1800 e alguma coisa. É a 6ª vez que eu sou candidato. Eu fui candidato, é a 5ª vez que eu sou candidato a vereador e já fui candidato uma vez, em 2006, a deputado estadual. Nessas campanhas, desde 2006, eu tenho trabalhado nos debates que eu faço, a questão da mobilidade urbana por meio da bicicleta. Sou um usuário da bicicleta, aprendi a resolver coisas pequenas, rápidas, estou em casa. Quando viajo também levo a minha bicicleta para conhecer os lugares, né? Eu sou advogado, especialista em administração pública, dou consultoria para várias cidades do Brasil. Hoje estou construindo um plano de carreira dos professores do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, e gosto muito de administração pública e estou à disposição de vocês para debatermos aí a nossa cidade. Obrigado. Bom, boa noite, eu sou o Goura Matarazzi, Jorge também. Eu estou envolvido com a discussão da bicicleta aqui em Curitiba desde 2005, com o Interlux, com a bicicletada, com a Ciclo Iguaçu posteriormente. Fui coordenador da Ciclo Iguaçu por 2 mandatos, por 2 períodos, e fui candidato a deputado federal em 2014. E trabalhei na Secretaria de Trânsito esses últimos 17 meses. Eu saí por causa dessa empreitada maluca em que nós todos estamos dando a cara aí para bater, que é uma candidatura a vereador. Meu nome é André Átila, sou professor e sempre dei aula na parte de filosofia e ética e estudo hoje ciência política, principalmente por causa da gestão pública. Conheci a bike principalmente, a gente tem bastante contato quando criança com a bicicleta, mas a gente depois às vezes deixa ela. E voltei a falar de bike com o voto livre, que foi a primeira lei
de iniciativa popular de maneira digital, que foi feita há uns anos atrás. Acho que em 2010 começou, para 2011, foi quando eu comecei a mais entender sobre bicicleta e querer pesquisar um pouco mais sobre o que a ciclomobilidade poderia impactar, mas principalmente por causa da participação popular, que é a questão do voto livre. Com isso eu aprendi um pouco mais sobre bicicleta e me apaixonei até, voltei a andar de bicicleta um pouco. Depois disso, fui fazer meu curso de mestrado em Portugal e lá a bicicleta é muito usada. E a gente acaba pesquisando um pouco mais e usando bastante bicicleta. Então como é diferente usar a bicicleta num país que você realmente pode deixar o carro em casa, e quanto é mais difícil usar a bicicleta em um lugar onde não é tão preparado para que o uso dela seja realmente tranquilo e fácil, tanto para trabalhadores quanto para quem quer usar como lazer. A gente tem que começar a fazer com que a bicicleta esteja na vida das pessoas. E muito disso que se fala aqui, né, da integração do modal e tudo. E é isso que eu gosto também da gestão pública. Adoro fazer com que as coisas aconteçam e tendo resultado, como como já foram feitas por várias pessoas que colocam e internalizam. Muito mais importante do que pressionar é conseguir ter candidatos que internalizem o processo. Muito melhor do que só pressão é ter representantes de verdade. Então, isso que é tão gostoso, estar com pessoas que internalizaram esse processo de uma cidade inteligente. Obrigado, Ari. Gisele, seja bem-vinda. Então, assim, bem curto, uma frase, 100 caracteres no máximo. Eu nem sei quanto dá 100 caracteres. Um tweetado. Um Twitter. Se você já é uma amiga da bike ou se você está nova na causa. Não, eu hoje até, meu nome é Gisele, sou professora Gisele, do Partido dos Trabalhadores. Estou vindo de uma reunião agora, caí de paraquedas, só falei assim, quero dar um abraço no Fernando, que a gente acha que a gente vai fazer tanta coisa, né, no momento de campanha e já é amanhã quase, né? Então, assim, enfim... e hoje, panfletando ali perto da minha casa, que eu moro na região do Portão, encontrei uma amiga que eu tenho 43 anos, só há uns 30 anos atrás, a gente andava, falei, nossa, como a gente era louca, né? Nossas mães deixavam a gente andar de bicicleta, eu morava no Portão, ia até o Jardim Social, até Bairro Alto, não sei aonde, né? Barigui era fichinha, assim, então a bike, assim, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vou me lembrar pra todos sempre, o dia que eu consegui andar de bicicleta sem rodinhas, entendeu? E assim, aqui, né? Bom. Eu sou amiga da bicicleta. Tanto que assim, eu tive alguns percalços que esses tempos eu andei meio que de carro, por conta de tempo, campanha, né? E daí teve uns contratempos e assim, peguei a bicicleta assim e falo assim, não vou colocar uma propaganda na minha bicicleta porque ela é minha alma, entendeu? Ela não vai falar sobre a minha campanha, ela é minha parte, entendeu? Então, e até para me resguardar, é um momento meu de, sabe, de discernimento, de reflexão, de transporte mesmo. Então isso, tá bom. Eu amo bicicleta. Legal. Pessoal, vocês estão bem aí? Tá dando para ouvir, ver, tranquilo? Então beleza, então vamos seguir. Então, eu acho que a pauta em si tem a ver com planejamento participativo e mobilidade ativa. Né? E aí a primeira pergunta que a gente vai fazer para vocês, a gente vai ter ali, como é que se chama mesmo? O Éder, ele vai ser o nosso cara do cronômetro, tá? Então, Éder, vamos assim, 1 minuto você avisa eles, aí você pode erguer a mão assim, apontando 1 minuto. E aí quando ele apontar 1 minuto ali, vocês sabem que vocês têm até mais uns 20, 30 segundos no máximo para concluir, tá bom? Então, essa vai ser a primeira rodada. Depois dessa rodada, a gente tem mais 4 rodadas em cima de propostas específicas e uma finaleira que é aí... a gente vai deixar de surpresa. Beleza? Vamos seguir a ordem aqui, eu acho que tá legal, né? Tudo bem? Então a pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês é, de uma maneira bem geral, qual a visão de vocês do planejamento participativo e da mobilidade na cidade? Em até 1 minuto e meio. Qual a visão sobre o planejamento e a mobilidade na cidade que vocês têm? Talvez se vocês, quem quiser começar antes, aponta, e aí a gente vai não por ordem, mas quem esteja no... Pode ser? Então, quem quiser começar, por favor. Posso?
criar políticas de participação efetiva dos cidadãos, principalmente dos usuários. Quando a gente está falando da bicicleta, ou a gente está falando do pedestre, da pessoa com deficiência, a gente tem que ter essa sensibilidade e não só um sentimento, mas canais específicos e construídos dentro das secretarias envolvidas para que os usuários tenham uma voz ativa. Foi criado recentemente o Conselho Municipal de Trânsito, que é uma conquista, até acho que a Ciclibasul faz parte ali também. A gente sabe que muitos dos conselhos existentes são um pouco pro forma, falta uma voz mais ativa e deliberativa aos conselhos, isso é importante. Mas eu creio que esse é um processo que a gente tem, todos os vereadores e gestores têm que trabalhar para que isso se fortaleça. Na Secretaria de Trânsito a gente conseguiu, faz um ano já, existe uma reunião mensal dos ciclistas com a Secretaria de Trânsito. Isso está presente, foi criado o Mais Bici, que é o portal que está tentando juntar todas as informações sobre a bicicleta, né, de forma acessível ali online. É importante mostrar que existe dentro do portal o cronograma das reuniões, as atas das reuniões, então acho que isso pode se aplicar aos pedestres, à acessibilidade, aos usuários do transporte coletivo, que os ciclistas acabaram se organizando e ganhando uma voz. Não somos muitos, mas ganhamos uma voz ativa. E isso falta, eu vejo, para os outros setores da mobilidade ativa. A gente está falando, eu não vi a mão, levantou? Levantou? Ah, então Deu 1h30? Tá, beleza. Obrigado, Igor. Aí só tenta sinalizar bem. Pode sentar aí do lado? Pode. Melhor. Quando der 1 minuto você avisa eles, aí vocês sabem que tem mais 30 segundos. Pode comer toda a bolacha. Mas foi na medida, né? Ó, comida é pra comer, pessoal. Não dá pra comer e falar. Tá pronto? Vai começar, Tio? Vou começar. Pode ir, por favor. Pode. A cidade é nossa. Esse é um processo que nós temos que entender. Viver na democracia é participar da cidade. Tanto quanto a política pública tem que ser desenvolvida para que nós tenhamos espaços para participação. Educar para a cidadania é necessário, para que as pessoas entendam isso. Participação popular, para mim, é a essência de toda a democracia. Até por isso que na nossa campanha nós fazemos a Oficina dos Sonhos, que é para que as pessoas participem no processo, não só na hora de votar, mas também no processo na hora de construir propostas e fazer com que elas entendam que a cidade é nossa. Fazer política é isso, discutir a polis, nós precisamos discutir. Nos conselhos, tem que ser abertos para a população, a população precisa ser escutada. Não podemos sentir aquela tristeza de ir numa reunião e sair da reunião sem nada ter acontecido ou sem nada ter sido decidido. A cidade tem que ter essa responsabilidade, os gestores públicos, tanto quanto os vereadores quanto a própria prefeitura, e nós temos que cobrar como vereadores. A bicicleta precisa ser talvez, né, nós entendendo com a ciclomobilidade, um jeito de pensar de maneira mais inteligente a cidade. É um direito nosso ir e vir. Por isso que, tanto de bicicleta, quanto de ônibus, quanto de carro, quanto a pé, temos que ter uma cidade inteligente, que seja pensado pelas pessoas e por quem usa dela. Fazer com que isso aconteça é também um respeito com os cidadãos. Porque as pessoas não podem demorar 2 horas para chegar até suas casas. Um pai precisa conversar com o filho. As famílias têm que viver e isso é pensar em qualidade de vida também. Esse é o meu entendimento. Obrigado, ok. Vamos ao próximo? Ok. Pode começar. Bom, na minha visão, assim, quando a gente fala em mobilidade é um pouco mais complexo, porque a gente tem uma questão multimodal. E aí o que eu vejo que avançou, por exemplo, algumas questões, no pedestre, poucas coisas já avançaram, em relação às bicicletas também, na representatividade, na construção dos meios para isso, mas ainda para mim a gente discute isso de maneira desintegrada mesmo. Eu vejo a questão dos terminais, por exemplo, com estacionamento gratuito, você poder deixar o carro, poder integrar. A questão das bicicletas fazerem parte de outros meios modais também, de estar integrado com isso. A gente hoje, em próprias empresas, às vezes não tem uma estrutura para você guardar uma bicicleta, para você deixar isso no armário, enfim. Como é que a gente incentiva essa cultura da bicicleta, não como algo específico para quem gosta de bike, mas para quem também tem uma empresa, hoje tem seus funcionários. Então eu acho que esse é um caminho. E mobilidade, para mim, ela passa por essa questão assim, de a gente enfrentar também, entender, que quando a gente fala em população, é escala. Então a gente vai ter que falar do Uber, vai ter que falar, né, de outras opções que existem por aí. Vai ter que falar que hoje a maior parte ainda está no meio do transporte público, privilegiar isso de pedestre aqui no centro. Tem algumas cidades trabalhando com a questão de
Tem cidades trabalhando com questão de carona, com faixas que tem mais de 4 pessoas ocupando o veículo, enfim. Tem que pensar o trânsito também, é algo que passa além da questão só da bicicleta, mas a gente precisa discutir isso de uma forma mais ampla. Eu acho que tem hoje uma perspectiva interessante. Bem na hora. Que isso? Não, foi bem tranquilo. Então fica. Quem vai agora? Opa. Esse é o ringue, né? Não tem um mais pacífico. Som de primavera, Som do 11 é legal. Quem vai agora? Eu comecei a andar, até os meus 24 anos de idade, quando eu consegui, quis comprar o primeiro carro, um Celta 99, eu tinha a bicicleta como meu meio de locomoção para a escola. Eu sempre fui de bicicleta até faculdade, no começo, e eu vejo que há sim uma urgência, né, de uma estruturação e infraestrutura de preparo da cidade para que conceda, possibilite, né, a ciclomobilidade e outros, também, o melhoramento de outras modalidades de transporte. Mas há também a emergência de uma cultura nova, graças a caras como, né, esses que estão aí há muito mais tempo. Então a minha presença aqui também é um sinal de respeito a essas pessoas que já foram abrindo caminho, um sinal também de sensibilidade para esse tema. E quando eu digo emergência, né, de algo, uma nova cultura, eu me refiro a essa cultura colaborativa e participativa. Então eu vejo que hoje a gente tem muitas possibilidades, graças às ferramentas que a gente tem à nossa disposição para que as pessoas participem, como essa que o Loura idealizou, né, da Mais Bici e várias outras que certamente serão, né, construídas e implementadas com essa nova consciência que a gente tem visto emergir na nossa sociedade. Obrigado. Eu ringue. Tá, agora vai ser o Brush to Meditation. Vai, próximo. Pode ser você? Ok, pode começar. Planejamento e participação. Na administração pública, diferente da iniciativa privada, você tem alguns princípios que você precisa seguir. Você é dono dessa bicicletaria, você pode fazer tudo aquilo, certo, que der na sua telha, certo? Só não pode fazer aquilo que é proibido pela lei. Já na administração pública, funciona o contrário. Você só pode fazer aquilo que está escrito na lei. E aí passa o planejamento. Não se planeja só porque tem que planejar tudo, mas porque há um princípio chamado princípio da legalidade, que tudo que você vai fazer na administração pública precisa estar escrito. Aí vai o plano plurianual, um planejamento que tem que inserir no plano plurianual da cidade todos esses sonhos. Certo? Na lei de diretrizes que nós fizemos, estive aqui com vocês, né, discutindo, fui lá, não recebi resposta da prefeitura dos questionamentos que eu fiz com relação à LDO. Tem que ser feita, inserida na LDO. E depois na lei orçamentária tem que ser inserido. Há uma cultura do brasileiro, eu já senti isso essa semana, de que quando a gente fala vamos participar, o povo não gosta muito de participar. Eles querem escolher alguém que vai lá e faça. Mas nós precisamos buscar caminhos e dar publicidade. Eu mesmo não sabia desses caminhos, né? Eu acho então, o que vamos fazer? Janeiro nós vamos começar a reunir os parlamentares eleitos aqui, os movimentos do ciclismo da cidade, associações, ciclistas leigos ou não leigos, né? Para poder construir um fórum, para construirmos o debate, os sonhos, para colocar, enfrentar essa burocracia gigantesca que é poder executar. Muito obrigado. Ok. Próximo. Eu acho que eu sou a única que sobrou, né? Ok, vamos lá. Pode começar. Então, eu acredito que todas essas questões aí que foram levantadas são importantes, né, para que a gente construa mesmo um plano efetivo. E que eu sou educadora, né, eu sou professora estadual, eu acredito que o primeiro passo é pela educação. Tem que ter leis, tem que ter ciclofaixas, tem que ter projetos, tem que ter tudo isso que vocês falaram, a gente tem que fazer, tem que começar a fazer ontem, porque o trânsito está caótico, nós precisamos dar essa linguagem alternativa e falar que é benéfica mesmo para a saúde, para o trânsito, para a sociedade, né, e falar que tudo começa com a educação. Porque eu sei que tem algumas placas lá que falam, motorista, fique 1 metro e tanto de distância do ciclista.
Mas eu já fui praticamente agredida. Eu, como eu disse, eu tenho 43 anos, eu tenho filhos, adolescentes, eu tenho medo, às vezes, de estar seguindo a lei, de estar ali na rua e está vindo um carro tocando em cima de mim. Então tem que ter uma educação efetiva, tem que ter placas, tem que ter educação nas escolas e tem que ter isso nessas mobilizações, nessas reuniões que a gente fizer, cada vez mais educação, né, para que a gente construa esses projetos e se torne lei efetiva. Né? Tem mais 15 segundos. Tá bem, é isso mesmo. Tá bem. Que a gente continue vivo, né? Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, pessoal, então, pela essa primeira rodada. Eu acho que dá um pouco do tom, né? Tá legal aí, galera? Beleza, então. Quem não tem a carta compromisso em mãos? Essa aqui? Em mãos, Porque eu acho que vale a pena vocês terem agora ela, porque aí a gente, para vocês acompanharem, né? Aí eu vou convidar, então, agora o pessoal que está com a carta. A gente vai ler um compromisso e uma proposta só, tá? Não vão ser todos os compromissos, não vão ser todas as propostas. Foi feita aqui uma espécie de enquete na secretaria e foi elencado algumas prioridades, e essas prioridades pela internet, né? Então vão ser trazidas para vocês. Aí a gente vai perguntar qual a opinião de vocês sobre o compromisso, que é o primeiro título que tem ali, né? Então, já para colar aqui, vamos para o segundo compromisso, que esse primeiro a gente vai trabalhar daqui a pouco. Tá? Justamente o que a Gisele está falando, é a educação. Então, o compromisso é de investir e incentivar as campanhas e programas de educação para o convívio no trânsito. Isso. Ele pode acontecer de várias maneiras. Uma delas é realizar as campanhas de mobilidade no seu amplo aspecto, né, para todos os usuários do transporte. Depois tem outros itens aqui. Em vez de se centrar nesse processo, que seria ensinar a partir do exemplo os veículos públicos, né? E também ensinar como se comportar diante de situações de trânsito, né? As crianças hoje em dia estão aprendendo a parar os carros, né? E também essas atividades nas escolas também, né? Programas de educação de trânsito nas escolas. Eu aluno para vocês para pensarem quais seriam algumas ideias, algumas propostas para trabalhar com educação. Então, pensar aqui qual a opinião de vocês e que ações práticas a gente realmente quer entender, assumir qual que é a primeira ação, decisão, que caminho tomar de uma maneira bem clara, bem específica e prática, tá? Vocês vão ter aí até 2 minutos agora para responder em cima dessa questão. Quem quer começar? Eu começo, então, já que fui a última, para continuar o gancho. Então, assim, diante dessa questão sobre educação, né, que é a mais importante, eu vejo como exemplo que tem ali aquele do Detran, que no 5º ano, né, não sei o que, eles fazem todo um processo educativo ali, enfim, para a criança se portar no trânsito de Curitiba. Então, de repente, chamarmos os eleitos em janeiro e pedirmos esse projeto de lei. Quer que eu pare? Continuar, para que as pessoas que forem eleitas levarem como projeto de lei para a Câmara uma proposta parecida, assim, tipo esse nos moldes do Detran, assim, né, que tem, assim, que vai nas escolas fazer, assim, um certo ano, dependendo, né, do ano letivo lá da criança, ter esse programa educativo, né, de mobilidade alternativa. Não só falando de bicicleta, mas falando a respeito ao pedestre, as pessoas idosas, a gente pode puxar um gancho, tudo, né? Mas é claro que sempre levando em consideração essa mobilidade alternativa e falando até porque são crianças hoje que no futuro pode, em vez de estar usando carro, usando mais bicicletas, tendo mais ciclofaixas, então a gente pode pensar num futuro muito mais amplo para esse nosso universo ciclístico. É isso. Ok, muito obrigado. Deu 1h30, vocês concordam de ficar em 1h30? Pode ser, tá legal, até porque a gente tem mais um, ok? Então vamos continuando a dinâmica. 1 minuto eu aviso, vocês têm mais 30 segundos para concluir. Quem quer dar continuidade na mesma proposta no tema da educação e campanha? Eu esqueci de dizer que eu sou da rede sustentabilidade. E a rede tem algumas políticas que são super importantes para trazer para dentro do nosso convívio social, que também é a cultura da paz.
Aprendi sobre a cultura da paz quando a gente participava, até onde conheci o Diego, nos Guerreiros da Paz. E assim, a cultura da paz precisa ser colocada tanto na educação quanto do colégio, das escolas, quanto uma cultura da paz no convívio nosso, integrado. Viver a mesma cidade, fora da nossa casa, é complicado. Tem pessoas que participam com a gente, todo mundo participa. Se não formos educados para isso, como que nós convivemos? Em vez de ser ensinado a parar carro, tem criança sendo ensinada a xingar o motorista do lado. Dar o exemplo também é isso. Dar o exemplo também é usar os modais diferentes de transporte para ir para o trabalho, por exemplo, como vereador. E como prefeitura, colocando políticas públicas que sejam de integração e também de melhoria do uso, para que todo mundo possa dar um bom exemplo, principalmente a própria gestão pública. Sem educação, a gente nunca vai partir para um momento onde a nossa sociedade seja melhor, mais democrática, que conviva mais e consiga participar da mesma cidade. A cidade é nossa e tem que ser boa e proveitosa para todos. Assim a gente começa a pensar num outro jeito de fazer tanto educação no trânsito nas escolas, como a educação da nossa sociedade a partir desse momento. Não fiz nem dois, quase, cara. Então, assim, a minha opinião, assim como vereador também, né, a gente tem que ter noção que a gente não implementa muita coisa, né, a gente tem um papel no campo da prefeitura. Mas como estimular, eu vejo a questão da comunicação, né, e aí vem a educação, tem algumas ações da prefeitura nesse sentido, de trânsito, educação para o trânsito, eu acho que tem um monte de painéis que dá para aproveitar em alguns momentos fazer isso. Estimular os eventos em que envolva os grupos organizados de bike, que possam fazer ações com as secretarias, por exemplo, ações para estimular até as próprias pessoas que falou de ser trans, né, os próprios funcionários públicos. Como é que eu posso estimular eles fazendo eventos como os bikers, né, que a gente está utilizando hoje, fazer alguma ação nesse sentido. E quando eu penso assim, aqui está a questão do diálogo, eu acho que é um pouco importante falar disso, eu acho que dá para fazer muita coisa um a um, já, contato um a um. Todo mundo tem celular hoje, como é que a gente consegue, por exemplo, hoje ter uma rede que tenha usuários de bikes, que possam se comunicar, ter mais ou menos um Waze da prefeitura, assim, estou viajando já na maionese, já que é para viajar na ideias, um Waze da prefeitura marcando os pontos mais críticos e perigosos para os ciclistas, pontos que merecem a atenção da prefeitura, criar uma coisa assim meio que mapa vivo. Eu acho que nesse sentido de mapa vivo, onde estão acontecendo os principais acidentes das áreas da música. Então, aí é aquela coisa do tom que você falou, né, do colaborativo, dando informação para a prefeitura, eu até tenho um projeto lá que eu coloquei de Câmara Inteligente, usando essas informações para os vereadores mesmo terem informação para tomar decisão. Ele pode ser um caminho interessante, prático para atuar. Obrigado. Alguns teóricos dizem que criança e jovem você ensina, adulto você sensibiliza, porque não dá mais para ensinar, certo? Por isso que na Europa, nos Estados Unidos, as campanhas são muito pesadas. As campanhas de televisão mostrando acidentes graves para sensibilizar o motorista. Eu acho que nós precisamos seguir por este caminho também, porque as multas são caríssimas e os caras estão levando multa toda hora, né? Inclusive eu muitas vezes, né? Reforçar essa cultura do cuidado é essencial, certo? Eu fui ensinado a não respeitar os pedestres e os ciclistas. Só quando eu começo a andar muito e quando eu pedalo é que eu começo a ver como a gente corre risco. Isso tem que fazer parte dessas campanhas. Ensinar a partir do exemplo, tanto dos carros públicos, quanto criar um selo, sugerir selo para as empresas que educam seus motoristas, certo? Como aquele que tem lá na internet, uma empresa de ônibus que coloca os motoristas tudo do lado e passa o ônibus a 100 por hora do lado deles, para eles sentirem o problema ou a sensação de, né? Criar, incentivar, ensinar como se comportarem diante das situações de trânsito. Agora, educação, perfeito. Programas de educação e trânsito, talvez não uma disciplina específica, mas capacitar os professores para, na interdisciplinaridade, ensinar cada um na sua disciplina questões de trânsito para os alunos. Muito bom, obrigado. Quem vai próximo? Posso ir? Eu fiz um curso de reciclagem do Detran em 2002, quem vai da sua deve lembrar que uma coisa me chamou a atenção. Em 2002 eu até mandei um e-mail para o grupo, imediatamente após ter concluído o curso, né? Fiquei sexta-feira a noite inteira, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, e eu devo ter ouvido 2, 3 vezes a palavra bicicleta ou ciclomobilidade durante o curso inteiro, e aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, como é que eu estou fazendo um curso de reciclagem aqui e
cara, o instrutor do Detran mal falou em ciclomobilidade. Aquilo, para mim, foi realmente algo que me chamou muita atenção. Eu proporia, assim como o colega falou ali, a implantação dessa temática de uma forma transdisciplinar, até mesmo porque eu não defendo essa educação conteudista, né, ou de forma disciplinarizada, vamos dizer assim. Eu acho que a gente deveria começar mesmo a desuniformizar, vamos dizer assim, a educação, no sentido, primeiro a gente precisa respeitar a singularidade de cada ser humano. Então o próprio uniforme, para mim, é uma coisa que já vai de encontro à ideia de a gente respeitar a própria diversidade de modalidades de transporte. Essa é a forma como nós somos formados enquanto indivíduos, cidadãos, já aponta para uma uniformização, para alcançar os objetivos de uma sociedade industrial. Então, se a gente começar a preparar seres humanos antes de técnicos e grandes profissionais, eu acredito que, consequentemente, a sensibilidade vai gerar, vai nascer. Obrigado. Assim, eu estou de acordo com o que todos os colegas comentaram aqui. E só lembrar que a gente tem na Casa Clentes, que ficou famosa agora, porque um candidato teria, supostamente, levado obras de arte para sua casa, sua chácara no nosso município. A Casa Clentes fica no Bosque da Fazendinha e foi criado no ano passado lá a Escola Pública de Trânsito. É um projeto que tem que ser fortalecido, é um projeto muito bacana. Existe toda uma estrutura ali para aulas de orientações com motoristas, tem um mini circuito para as crianças. Também foi criado um projeto chamado Bicicleta nas Escolas pela Secretaria de Trânsito, que precisa ser fortalecido. Começou esse ano com alunos do 8º ano da rede municipal. Tem que expandir, tem que pegar a rede estadual, tem que pegar a rede privada, ou seja, e para isso eu acho imprescindível que hajam parcerias com entidades como a Cicliguaçu, o Instituto Paz no Trânsito, as Minas no Trânsito também, que é um grupo que está ativo em relação à ciclomobilidade e tudo mais. Os grupos de pedalada, né, a gente tem vários grupos de pedal, tudo bem, a galera que não usa para o transporte, mas está se locomovendo de bike na cidade. E esses grupos precisam também se conscientizar de que eles são agentes, de, como fala aqui, de exemplo. A gente teve uma situação em que o pessoal estava indo aqui para a Praça Garibaldi, andando na calçada, na contramão. Daí o pessoal da Esmeralda falou, galera, está vindo para o pedal, vamos se conscientizar também, dar o exemplo. É isso. Ok, quem vai me passar? Acho que é... desculpa, então... Boa noite a todos, eu sou Rafael Leite, sou candidato pelo Partido Verde. Essa questão aí que o Diogo comentou, acho que é importante. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha disciplina de direção e trânsito em si, mas o ponto de vista que sempre foi dado é do motorista. Eu acho que tem que talvez ter um ponto de vista do ciclista, do pedestre também, que hoje tem também a questão do pessoal que está fazendo corrida. Então eu acho que tem que revitalizar essa questão e usar esse artifício que tem essa casa que tem que implementar aí, e as escolas aproveitar essa estrutura, tanto no município como no estado. É isso. Terminamos essa rodada, então? Bora. Aí eu vou convidar. É vocês? Bom, sobre o terceiro compromisso ali da carta, sobre promover a integração modal. A gente queria saber aqui, como eleitores, como que vocês vão promover a integração entre todos os modais, mas principalmente com a bicicleta entre os outros meios de transporte. Rafael, então só para trazer também, a gente está com 1 minuto, aí quando dá 1 minuto eu aviso, aí tem mais 30 segundos para finalizar a fala, ok? Então vamos lá, quem quer começar? A lei orgânica da cidade de Curitiba, que é a Constituição da cidade, no artigo 16, diz que cabe ao vereador legislar, fiscalizar e controlar. Muitas vezes os vereadores imaginam que são meio que mini-prefeitos, né? Chegamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas eu acho que nossos candidatos aqui são bem conscientes para dizer que nós vamos propor, porque controlar é controlar a ação pública, no terceiro item desse artigo. É verificar aquilo que está acontecendo e propor, principalmente porque somos da área, né? Provavelmente o prefeito não tem a experiência que o Goura tem, por isso que ele, né,
sugeriu a colocação do Gora, né, na equipe para poder ouvir os ciclistas. Eu acho que é nesse sentido. Então eu vejo aqui, olha, passou da hora, não adianta querer vir trabalhar no centro se só a gente só tiver a bicicletaria cultural para estacionar a bicicleta. Certo? Então tem que pegar, a sugestão é, fevereiro do ano que vem, a prefeitura que crie coragem e transforme metade daquele estacionamento da Rua Barbosa num bicicletário, com segurança, com controle, aí sim os cidadãos vão vir para o centro de bicicleta. Senão pode construir ciclovia que o povo não vem. Então, todos esses itens aqui eu estou de acordo com os itens que estão na carta. Vamos trabalhar sugerindo à equipe do prefeito, né, nós como parlamentares, a executar esse plano, principalmente aquele plano que eles prometeram para nós há 3 anos atrás, lá no IPUC, e que muita coisa não foi cumprida. Ok, muito obrigado. Quem vai falar? Posso falar? Eu acho que dentro da integração modal, a gente já tem paraciclos nos terminais de ônibus, mas a ideia de bicicletários em todos os terminais de ônibus é imprescindível, bicicletários seguros. Foi implantado um projeto piloto, BRT Bike, que permite a entrada do ciclista com a bicicleta no biarticulado, mas ainda é um piloto, ainda é um ônibus apenas. A gente precisa ampliar isso para a frota, para 100% da frota. E também já tem um exemplo, se não me engano, é Juiz de Fora, que implantou um rack na frente, também em ônibus menores, também isso pode acontecer. E eu concordo, acho que a integração modal é o caminho mesmo. A gente tem que pensar que o cidadão vai vir para o centro e não precisa usar o carro aqui no centro. Eu acho que contribuindo com o que o Coro tinha até comentado na outra, essa questão de, sei lá, de repente a gente mapear hoje quais são, eu sei que eu fui de bike com C7, inclusive eu perdi minha bike uma vez dentro do TFPR. Não, mais alto? Tá. Dentro do TFPR eu perdi minha bike, lá levaram e deixaram outra pior no lugar. Isso foi uma das vezes que eu desanimei com bike, né? Mas assim, na prática dá para ver, por exemplo, mapear alguns lugares em Curitiba em que possa ser feito algum tipo de convênio, o pessoal que queira deixar ali, vai para algum lugar perto, possa usar isso, sei lá, o TFTR tem espaço bicicletário. Só para os alunos, por que não quem tem ali participa da comunidade de bike, por exemplo, possa deixar. Ou em outros lugares, até, ou criar estruturas de espaços hoje que tenha, sei lá, um incentivo, alguma coisa que quem vai construir um bicicletário, ter algum desconto no IPTU, daquele imóvel, alguma coisa, sei lá, eu acho que dá para integrar. As pessoas trabalham meio com estímulo, você não vai se mover muito só pela causa, né? Então, como é que eu penso isso numa forma, então dá para sugerir alguma coisa, pensar um modelo que não seja, que vai onerar muito, mas que seja uma questão de integração com a iniciativa privada, assim, eu acho que isso é interessante. Posso, continuando o gancho dele, isso já é uma ideia também que eu tenho, dessa iniciativa privada, de dar um incentivo fiscal mesmo para as empresas, para que elas incentivem os seus funcionários, e não só deixar para os grandes centros, né, para os centros da cidade, mas os centros de bairro. Por exemplo, eu moro ali no Portão, que é uma muvuca, aqueles shoppings, aquele terminal, aquela, né? Então, assim, que tenha nos terminais, de repente, nos shoppings, assim, criar mesmo espaços, assim, que a gente tenha confiança de, posso ir de bicicleta, vou voltar lá e minha bicicleta vai estar lá, e eu posso me mover por Curitiba toda com segurança, né? E o pessoal vai respeitar. Eu acho que é isso. Obrigado. Eu ia dizer a questão de colocar, de a gente trabalhar para a possibilidade de colocar uma grela dentro do ônibus, um táxi também, né, tem um projeto de lei que coloca, que permite colocar uma grela. Já está rolando. Mas sabe uma coisa que daí, além disso, que é um projeto que eu penso há muito tempo, e se tiver a oportunidade de me eleger agora, eu procuraria um início de uma mudança em termos de calendário mesmo, eu digo profissional. É uma coisa que sempre me causa uma certa estresse, porque a gente tem que estar entrando às 8, 9 horas, sair meio-dia e meio, e 6 horas. Isso é uma coisa sem sentido nenhum, né? Tem gente que trabalha 3 da manhã, que produz 3 da manhã. Eu acho que isso teria um reflexo também em termos de mobilidade, é uma insanidade, na verdade, isso é uma grande bobagem. E eu acho que se a gente começar a trabalhar essa mudança cultural mesmo, ela trará alguns efeitos aí até muito mais amplos, né? Maiores do que a gente pode imaginar na primeira análise. Obrigado. Eu acredito que a cidade precisa ser pensada de maneira inteligente. Para isso, nós precisamos centralizar a cidade também. Centralizar a cidade é utilizá-la com mais inteligência. Temos 10 regionais na cidade, todas elas com terminais que podem ser melhorados.
melhorados com estrutura para que a bike possa chegar até lá. Não só a bike, mas qualquer meio de transporte alternativo que não tenha motor. Porque as pessoas precisam também pensar de maneira sustentável o convívio na cidade. Fazendo isso, a gente consegue fazer com que as pessoas, por exemplo, vão até o terminal mais próximo de bicicleta e peguem um ônibus. Nós podemos também dar outras alternativas, como a bike elétrica, ou como, então, dando estrutura para que ela exista mesmo, a gente pode fazer com que todo terminal tenha espaço para carregar as bikes. Pode até ser até energia solar. Nas propostas nossas, nós damos essa ideia também. Porque pensar a cidade de maneira mais sustentável e pensar ela com um melhor convívio de maneira mais inteligente é necessário. Assim a gente faz com que todo mundo possa ter acesso. O acesso é super importante. Pensar também no que o Diogo disse sobre tempo da vida da cidade é importante. Por que não dar o exemplo como espaços públicos, mudando os próprios trabalhadores do serviço público, entrando no horário para desafogar a cidade um pouquinho. E também, talvez, para fazer com que a cidade possa participar até da Câmara Municipal. Por que os vereadores não vão um pouquinho até mais à noite para as pessoas participarem dos debates todos lá? Fazendo isso, a gente dá um exemplo e começa a transformar a nossa cidade. Obrigado. Tem mais um Paulo, né? Rafael, desculpa. O comentário sobre usar as empresas privadas, acho que o exemplo tinha que partir das empresas públicas. Eu sou servidor da Sanepar, sou professor de educação profissional também. Eu acho que a Sanepar, como empresa, está em toda a cidade. Ela tem no Santa Quitéria, tem lá no Padilha, que é no Pasternak, tem no São José dos Pinhais, a divisa lá no Boqueirão. Então, se tivesse esses pontos disponíveis para você deixar a tua bicicleta, você já sabe fazer teu trajeto, dependendo, você já pode se programar ali, que a Sanepar já posso deixar lá. Então acho que facilitaria, tanto órgãos da prefeitura como o COPEL, acho que todos os órgãos de empresa pública poderiam ter um espaço para receber visitantes ali e deixar a sua bicicleta. Muito obrigado, vamos nessa rodada. Deixa eu só... Direito de resposta? Eu vou consultar o pessoal, vocês acham que... Pode, mas se você... Eu sou um cara meio que viaja, tá? Eu vou anotar, cara. Não, vai rapidinho. Não, é só assim, eu pensei, por que a gente tem a questão do financiamento coletivo? Será que os curitibanos estavam dispostos a fazer uma coisa nesse sentido? Para, sei lá, disponibilizar, eu falo baixo, né? Para disponibilizar, sei lá, com esse financiamento coletivo, quem usa bike e tal, fazer alguma coisa que pudesse contribuir para ter na Sanepar, para ter em vários lugares, um secretário, enfim, alguma coisa assim. Não sei até que ponto isso funciona, mas foi só uma ideia, tá? Ok, obrigado. É sempre interessante ver a convergência, né, a possibilidade de que a gente está não concorrendo, mas trabalhando juntos. E a minha Curitiba podia puxar isso. Independente. Tem duas ações no caderno da sua Curitiba que são referentes a... Independente do partido aqui, a gente vai estar junto lá, se forem pode estar votando nos projetos. Deve ser uma eleição para pressionar o Estado. Vai ter um espaço para funcionar. Essa é a política do bem, né? Legal. Pessoal, tudo bem aí? Tranquilo? Então vamos seguir, temos mais duas propostas aí para a gente dialogar. Então eu pedi chamar a Yasmin para fazer a próxima. Antes de fazer a carta, né, como o Diego já comentou, a gente lançou uma pesquisa na internet. Porque a gente podia, com nossos 5, 6 técnicos, sentar e montar uma carta coerente. Mas a gente pensou, por que não abrir isso? Então, 128 pessoas responderam e, para a nossa felicidade, elas coincidiram com a nossa opinião como técnicos sobre a mobilidade. E aí, primeiro a gente perguntou quais eram as prioridades, né, o que as pessoas colocavam na frente. Em primeiro lugar ficou a questão da educação, né, vocês já falaram sobre isso. Mas teve um assunto que permeou todos os pontos e que no final resultou a nuvem de palavras, que era a pergunta sobre como, eu acho que é o objetivo maior de todos, né, não só nosso, como da própria ONU, que é reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. E essa nuvem de palavras, ela é um filtro, né, do que as pessoas mais falaram. E a principal delas, ali parece fiscalização, mas na verdade ela está atrelada à velocidade. Então, a maioria das pessoas comentou que reduzir a velocidade é o caminho para reduzir o número de mortes e acidentes no trânsito.
A gente já sabia disso, que tem vários gráficos, estudos que dizem que se você sofre um acidente a 30 por hora, né, se um carro te atinge, um carro que está se deslocando a 30 por hora, a tua chance de morrer é quase nula. Então, isso ainda, esse conceito ainda tem que ser muito trabalhado na nossa sociedade. A gente vê a Gazeta, quando posta sobre a área calma, quantas pessoas ainda são contrárias a isso. Porque você tirar a velocidade do carro é como se você tirasse o poder da pessoa. E essa questão de valor, a gente tem que trabalhar e bater em cima dela para ela ser invertida. Então, o nosso compromisso, o quinto compromisso, ele entra na questão de reduzir a velocidade máxima nas vias municipais, né? E aí, no caso, seria manter e ampliar as áreas de trânsito acalmado como proposta. Né? Sair só o centro, a gente já teve um resultado muito positivo, e expandir isso para a cidade. E aí eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham sobre isso e que tipo de ações vocês poderiam fazer em prol desse compromisso. Eu gostei muito aqui da carta quando fala que é o primeiro compromisso que é sem retrocessos, né? E acho muito interessante porque a gente teve em 2012 a assinatura da carta compromisso. Em 2012 teve a assinatura da carta compromisso com os candidatos a prefeito na ocasião, alguns dos quais candidatos novamente agora, e todos eles assinaram lá um termo da Cicloiguaçu que dizia a construção de centros acalmados. E, ou seja, a gente sabe também, dentro do IPUC, da CETRAN, o tema da redução da velocidade é um tema que vem sendo debatido já há bastante tempo, há muito tempo pelos técnicos, mas não teve uma coragem política até então para implantar isso. O professor Fábio Duarte da PUC, ele fala dessa questão porque o eleitor curitibano, o cidadão curitibano, ele está tendo, ele vai votar com a cabeça de motorista e não com a cabeça de cidadão. Ele não tá, então, são medidas impopulares, a gente viu em São Paulo isso está acontecendo. Tem um candidato cujo slogan é Acelera São Paulo. E eu acho que felizmente está tendo uma massa crítica para mostrar isso. Sobre a área calma, ela precisa ser incrementada, aumentar o design, as travessias elevadas, a melhoria da acessibilidade dos pedestres e também levar isso para as regionais. A gente tem áreas calmas nos 74 bairros de Curitiba. Acho que é com certeza a meta da morte zero no trânsito. Bom, eu vou falar esse negócio que o Goura fez e ajudou a implementar para mim esse negócio, essa política pública de acalmar a região central da cidade, no meu entendimento, é uma das grandes iniciativas da gestão atual, né, da Prefeitura de Curitiba. E eu tenho um projeto também que talvez por via indireta possa ajudar no desenvolvimento de uma mentalidade diferente, que é levar para dentro do ensino público a meditação e a yoga. É um negócio assim, eu acredito que é mudança humana, né? o ser humano. Eu uso a bike e é incrível, né? Você contempla as coisas que você não consegue contemplar dentro do automóvel. Algumas árvores que eu passei a admirar, eu só conheci aquela que tem do lado do Teatro Guaíra lá, pô, mora 30 anos aqui, nunca tinha visto aquela árvore. Teve um dia que eu fiquei acho que umas 2 horas ali parado olhando aquela árvore. Tem uma outra, que é a coisa mais linda do mundo, agora outra ali perto da PUC, cara, que tem um gramado ali na frente. Falei pro Brian que tava comigo, tem um dia que eu vou pegar uma cadeirinha e vou ficar ali o dia inteiro vendo aquela, por causa da bike. E não é uma coisa de lesado, de o cara pegar e fazer a meditação para virar. O cara aprender a desenvolver um estado de plena atenção, cara, e estar presente no momento que ele está vivendo. E isso eu acho que é uma mudança que a gente promove ou ajuda e estimula nas pessoas com esse tipo de iniciativa. Obrigado. Ótimo. Como é gostoso, né, ver uma cidade linda como a nossa e poder estar no momento presente. Estar no momento presente também é poder sonhar. Sonhar com a cidade, sonhar com o que nós queremos para o nosso futuro. Isso nos faz caminhar. Acho que essa utopia de viver numa cidade talvez perfeita um dia é o que faz a gente fazer política também. Nós na Oficina dos Sonhos, que é a nossa metodologia, temos ido para a rua quase todos os dias e já fomos em 2012, fizemos outra participação, também dá para fazer via online. Nós pegamos um pouco do sonho das pessoas e depois nós construímos as propostas. Mas nós fizemos uma coisa parecida com isso também. E as principais palavras foram educação e segurança. Talvez
também não seja uma coincidência que aqui tem a parte toda de fiscalização e também a segurança, pensar na segurança de trânsito, pensar em educação para isso, mostrar para as pessoas que elas podem participar e que elas vão ser escutadas. Fazendo isso, nós conseguimos colocar aqui, participar mais, ensinar a partir do exemplo, e entendo que a gente não precisa acelerar a nossa vida, a gente pode diminuir um pouco. Pensar como São Paulo, acelera São Paulo, o pessoal vai infartar. A gente precisa entender que a cidade pode ser para viver bem. E o bem-estar dela também faz parte da nossa mobilidade. De caminhar na cidade, conseguir estar no momento presente e viver um pouco mais calmo. Para que a gente possa dar mais tempo para a vida e não para sobrevida. Bom, eu acho que, eu achei interessante você falou também da educação, né? Como é que a gente cria alguns mecanismos que educam sem necessariamente multar? E também esse é um outro ponto. Eu escutei muito assim nas conversas, as pessoas que, quando tem uns amigos mais estressados, eles falam assim: oh, você não é a favor daquela via calma, né? Você não sabe, fica andando 40 por hora. Aí quando você vê, você já passou, isso aqui não é uma indústria da multa, né? Você tem esse discurso. Então, como é que a gente faz hoje para educar? Às vezes você tem ali alguma coisa que está demonstrando: olha, se você está vendo nessa velocidade que você está agora, se você fizer um acidente, você vai causar tal transtorno. Enfim, começar a criar alguns mecanismos de comunicação e educação. E talvez isso vai educando e vai criando essa cultura. O cinto de segurança a gente levou um tempo para virar hábito, né? E a questão do hábito. Como é que a gente torna hábito um negócio que é a questão da velocidade? E isso eu acho que passa a integrar a partir que você cria algumas formas de fazer isso. Então eu acho que é importante esse processo da fiscalização, para mim, passa por uma coisa também de cada um, que como é que a gente pode fiscalizar, né? Sem ser um denuncismo, sem só ficar apontando o dedo para o cara tá errado, mas a gente consegue fiscalizar e ver quais são os lugares mais críticos e ampliar a via social. Obrigado. Quem vai te falar? Eu já lecionei bastante disciplinas na área de segurança, então essa questão da redução da velocidade é essencial, assim, então eu acho que talvez falta um pouco mais de uma divulgação talvez um pouco mais pesada para conscientizar a população que a velocidade, assim, um pouco maior, o dano é muito maior para a pessoa que é acidentada. Então isso daí, não só no centro, mas eu acho que tem que ter também nas regionais, alguns bairros, alguns locais ainda tem esse problema de trânsito rápido, né, que o pessoal quer cortar caminho, tem alguns, eu acho que depende de nós aí que está levantando e que está repassando. É a função nossa que está encaminhando essas demandas. Obrigado. Eu sou do Partido Pátria Livre. Eu não falei que o Partido Pátria Livre é um partido novo. É a segunda eleição que está participando. Nós somos em 4 candidatos a vereador. E aí me pergunto, esse partido é do quê? De esquerda ou de direita? Eu falo, não me botem na panela de vocês. Isso. Eu sou progressista naquilo que tem que avançar, devagar. E conservador naquilo que está dando certo. Então não faz parte da minha coligação, mas vocês que são da coligação do prefeito, parabéns pela coragem de enfrentar uma questão como essa, de acalmar o centro de Curitiba. Certo? Quando você conversa aí na Europa, nos Estados Unidos, que aqui morrem 50 mil pessoas no trânsito por ano, eles falam, mas o que é isso? É uma guerra? Se as pessoas vão passando e vai alguém tirando, pá, pá, pá. 50 mil pessoas, né, dizem que é até uma epidemia. Certo? Essas decisões corajosas, como aqui, como em São Paulo, certo? Merecem o nosso louvor. Agora, tem coisa para fazer, né? Tem cruzamento aí que é uma escuridão, certo? Tem que iluminar cada cruzamento que passa a ciclovia, tem que iluminar, se que o cara vê uma mosca a 100 metros, ele possa enxergar. Então tem muita coisa para fazer, né? E essa história de botar o cara da Diretran, da CETRAN, e o guarda municipal de bicicleta, mas tem que fazer todos andarem de bicicleta para eles verem como é que é. Bom, eu já falei, eu sou do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, porque eu acredito numa sociedade mais igual e humana. Alguns problemas assim de conjuntura nacional podem estar acontecendo, mas isso, para quem tem uma leitura mundial, sabe que isso é uma história, é um problema que já vem sendo visto em todo o planeta, né? Haja visto também que é uma questão de gênero, inclusive porque tem quantos candidatos a vereador aqui e eu de mulher, certo?
Então, também é uma questão de gênero essa nossa conjuntura nacional. É muito difícil pra gente agora, tá? Assim, eu me considero como um peão de tabuleiro de xadrez. E essa questão de ter vias calmas, eu acredito que isso é um processo que está acontecendo e que vai ser contínuo e daqui para frente cada vez vai ser mais calmo, enquanto a gente não tiver esses mecanismos alternativos de mobilidade devido a esse inchaço que está tendo de carros, de veículos. Então, por mais que, voltando a dizer, eu moro no Portão, por mais que lá não tenha via calma, mas assim, em todos os momentos praticamente ali a República Argentina e a Rápida, elas estão em via calma porque é 10 por hora, 5 por hora, porque está parado o trânsito. Então, volto a dizer assim, defendo essas mobilidades alternativas porque vai ser a única via de mudança mesmo. É isso. Ok, muito obrigado a todos. A gente tem mais uma última proposta, então. De quem vem? Só um minutinho, é do cameraman. Do cameraman, direto do... Ok, pessoal, então, pela conversa que a gente teve, a gente conseguiu ver que várias das ações para que a gente tenha melhorias na mobilidade urbana, elas são integradas. Não existe uma única solução na área de educação, só fiscalização. Então, a gente conseguiu ter um gostinho aqui, né, de como que as coisas têm que ser feitas, várias coisas, né, de uma vez, para que a gente consiga avançar um pouco, né. E esse último compromisso que a gente queria perguntar para vocês, o sexto compromisso dessa carta é investir em infraestrutura e ampliar a segurança da circulação ativa. Investir em infraestrutura e ampliar a segurança da circulação ativa. Então, a gente gostaria da opinião de vocês sobre essa questão mais específica. Quer começar? Ok. A gente teve alguns avanços bem significativos esses anos, né? Além da área calma, que indiretamente, né, trouxe o benefício para os ciclistas e para os pedestres como um todo, as vias calmas da 7 de setembro e da João Gilberto Avenida Paraná. E tem muitos projetos da República Argentina, da Padre Anchieta, da Winston Churchill, da SIC. Eu acho que tem que ter um pacto aqui de todos nós e da SIC do Sul, com todos os candidatos a prefeito especialmente, que haja essa expansão da malha cicloviária, dessa estrutura cicloviária, para toda a cidade, priorizando a região sul, priorizando a área mais densa e mais plana da cidade. Então a gente tem já um uso muito natural da bicicleta no Sítio Cercado, em todos os bairros da região sul, no Boqueirão, e que isso seja assim, o foco prioritário da gestão nos próximos 4 anos. Também só frisar que eu acho importante a gente ter estruturas segregadas, né, que vão, no curto prazo, estimular um uso maior da bicicleta por gente que não está pedalando, mas a médio prazo a gente tem que sim fazer uma aposta no compartilhamento das pistas. A gente não pode achar, é inseguro pedalar ali, vou ficar na canaleta. Não. Se a gente não tiver um número maciço de ciclistas utilizando a estrutura que está sendo criada, a gente não favorece uma mudança de cultura, de comportamento, que não vai ser da noite para o dia, não vai ser em um ano, vai ser um processo mais gradual. Por isso, vou pegar um gancho aqui. É por isso que eu sou um especialista na pauta da política de drogas, né? Eu estudo esse tema e eu fiz um paralelo ouvindo o que o Gora falou. Por isso que eu acho que esses caras eles foram muito inteligentes e também eles são políticos importantes, o Gora, o próprio Gustavo, por conta disso que eles estão fazendo. Porque na política de drogas a gente está vendo uma mudança que ela, antes de qualquer coisa, cultural muito necessária, mas que ela sofre uma resistência muito grande por conta da disseminação a reprodução de uma cultura de uma forma acrítica, né? Então eu defendo um processo de descriminalização, inclusive tive participação no julgamento de um processo que está sendo discutido na STF, e um dos ministros, ao argumentar a favor da descriminalização, na verdade o processo era inteiro de todas as drogas, ele defendeu só o da cannabis. E é um processo, ele iniciou, porque quando você está falando de uma política pública mais ampla, como a que o Gora está propondo para toda uma cidade, é importante começar, por exemplo, é lógico que a gente sabe que é pouco, por exemplo,
pintar uma ciclovia. A gente quer muito mais, a gente quer uma estrutura digna da ciclomobilidade. Mas, cara, a gente sabe que é difícil. Eu tive a experiência de trabalhar na administração pública. Então, o início, né, da estrutura, por mais que não seja a ideal, é muito mais importante o início da mudança cultural que eles estão propondo. Obrigado. Posso falar? Bom, nós temos que pensar que a cidade tem que ser para todo mundo. Tanto para quem usa bicicleta, para quem usa carro, transporte público, ou também para quem anda a pé. Pensar numa estrutura e uma infraestrutura de qualidade é necessário e essencial. Principalmente para quem vai estar controlando e fiscalizando a gestão pública, o que o prefeito faz. Nós temos medo ultimamente. Eu tenho muito medo de sair a pé, às vezes, no meu bairro, e não é um bairro longe, é no Água Verde, é um bairro mais central, e mesmo assim tem tantos perigos de segurança e falta de iluminação pública. Eu tenho medo de ir a pé para alguns lugares, talvez de bicicleta também teria, mas às vezes eu pego o carro para ir muito próximo da minha casa se for à noite. E dar acessibilidade para as pessoas também é necessário. Pensar acessibilidade como calçadões públicos, comércio vivo, pessoas na rua, é importante para que as pessoas vivam realmente na cidade. Não tenham medo de frequentar alguns lugares, melhoremos a segurança para todo mundo. Segurança para quem pedala, para quem anda e para quem usa carro também. Uma cidade centralizada e desafogada é uma cidade melhor de se viver. Por isso que investir nessa infraestrutura, na integração dos modais todos, e para que todo mundo se sinta seguro vivendo na cidade que vive, é importantíssimo, necessário, e tem que estar na cabeça de todo mundo que vai ser parte da gestão pública. Uma das bandeiras que eu defendo, que está até nos primeiros materiais, panfletinhos que eu tinha, era essa questão mesmo de ampliar e de revitalizar as ciclofaixas, né? Então, a partir do momento que tem aquela ciclofaixa ali da 7 de setembro, eu me sinto muito mais segura de andar por ali. Acredito que nós temos que usar essas ciclofaixas mesmo, fazer campanha para que as pessoas deixem de andar na canaleta, né? E que amplie essas ciclofaixas nesses lugares que você falou, nesses pontos. E, inclusive, assim, até fazer ciclofaixas em outras, sei lá, vias, né, mais rápidas, não digo as vias rápidas, mas outras ruas que sejam mais rápidas, que sejam de um único sentido, que tenha uma ciclofaixa só para bicicleta. Hoje eu estava vindo para cá, para o centro, e pensando nisso, né? Mais uma vez a questão da segurança, né? Tem carro que não quer te respeitar, né? Não quer ficar dando aquele tanto de distância que é permitido por lei. Então, assim, que quando tiver essa ciclofaixa, eu vou me sentir dentro da lei, na segurança, amparada, né? Apesar de estar amparada hoje, mas não me sinto segura. E assim, quando tiver essa ciclofaixa, ali vai ser só o meu espaço. E eu acredito que, de repente, tendo, assim, até esses aplicativos, como você disse, assim, né? Para falar, assim, não só onde está mais afogado, ou mais falar, assim, tais ruas só tem a ciclofaixa e tal, né? Então, ter esses espaços pra gente, é isso. Ok. Esses itens aqui é importante, principalmente o executivo tá junto, porque investimento é o executivo que vai realizar. A nossa função seria fiscalizar, né, o que está sendo investido. Por exemplo, foi feito um viaduto, eu moro no Capão da Embuia, foi feito um viaduto que vai sair lá no Jardim Botânico. Foi concluído, é uma obra que estava da gestão passada, apenas terminada. Só que não foi previsto questão nem de pedestre, nem de ciclista. É só para carro. Então foi uma falha. Talvez estava no orçamento, muita coisa conta, é cortado. Então essa função do vereador que tem que ser feita, de cobrar se o projeto está sendo executado. Tem muita coisa que o Gora falou que já está planejado, novas intervenções, e por isso que é importante a população votar em pessoa que tem condição de acompanhar esses projetos aí e está cobrando o que está sendo feito, que está proposto. Temos muita coisa para fazer. A gente lê aí essa proposta, a gente assinou embaixo, os candidatos a prefeito também assinaram. Há um setor de planejamento na prefeitura que mal ou bem faz também razoavelmente o trabalho dele, só que tudo isso precisa de dinheiro, certo? Precisa de dinheiro. E o plano cicloviário da cidade não foi cumprido. Se você for lá na prefeitura, eles vão dizer que faltou dinheiro.
Só que eu acho que falta dinheiro aí, cabe aos vereadores conhecer o plano cicloviário e cobrar da prefeitura que se cumpra aquilo ali. Ah, mas a arrecadação caiu. Ok, a arrecadação caiu. Vamos ao governo federal. Que convênios foram propostos para o governo federal financiar? Certo? Ah, porque o governo federal, a Dilma lá enrolou a gente e não passou a grana para nós. Beleza, essa cidade é famosa por vanguarda em tudo que é tipo de coisa. Por que não levar os projetos do Banco Interamericano, para o Banco Mundial, para financiar algo que é tão importante e que aos olhos da Europa, né, eles acham bacana essa questão da sustentabilidade e tal. Então por que não fazer? Então cabe a nós e nós vamos fazer isso como vereadores. Conhecemos todo esse processo e vamos cobrar da prefeitura que se mexa para poder executar o plano cicloviário da cidade. Bom, eu acho que fazendo uma síntese, assim, né, interessante essa questão do advocacy, né, de você poder, como você comentou, né, como é que a gente vê quais são as grandes obras e insere a bicicleta nessas propostas. Então tem um trabalho também, eu acho que vocês vêm fazendo isso, mas de como é que a gente sensibiliza os vereadores que estão eleitos, independente de ser somos nós ou outros vereadores, então fazer um trabalho ativo com a Câmara dos Vereadores nesse sentido. O que é a bicicleta, qual a importância de integrar as grandes obras. Acredito que a gente tem hoje uma malha cicloviária, digamos assim, que precisa de manutenção e acompanhamento disso. Eu não sei o que está bom e está ruim, se me perguntar agora, eu não tenho esse conhecimento. Como é que a gente faz para fazer um acompanhamento disso de uma forma sistêmica e dizer, olha, tem que fazer manutenção naquela ciclovia que está lá não sei aonde, tem que fazer, tá com alguns problemas nas vias calmas, faltando alguma coisa de sinalização. Então como é que a gente faz um acompanhamento ativo disso? E eu acho que isso pode ser uma forma prática dos vereadores acompanharem isso com os usuários. Não adianta a gente fazer isso sozinho também. O vereador não vai ficar olhando o dia inteiro lá, né? Mas ele trabalha com os usuários. Criar canais para isso. Canais que possam ser feitos. Muito obrigado. Então a gente finaliza essa última rodada. E aí agora temos uns 10 minutinhos aí antes de encerrar às 9 horas. Foi legal, né? Cada um foi pontual, né? Então, a gente tem 10 minutos para fechar às 9 horas. E a gente tem um tema que é muito importante, né? Que talvez vá sustentar todas essas outras propostas de compromisso de uma maneira transversal, né? Que é o compromisso número 1. Então, o primeiro compromisso é promover na gestão o diálogo e a construção contínua de um trânsito mais ativo, né? Então, o Gora mencionou a questão dos sem retrocessos, né? Ou seja, no mínimo tem que manter como o negócio está, mas aí avançar com calma, né? Com consciência e responsabilidade. Agora, a gente tem bastante interesse também de perguntar para vocês, existe uma dúvida aqui, né, se os planos setoriais, eles viriam também, passariam pela Câmara, ou se seria por decreto, né? Então, a gente teve a experiência do plano diretor recentemente, né? Essa foi uma das propostas que os planos setoriais também acompanhassem um processo de participativo amplo, né? E se eu não me engano foi uma das propostas que acabou não sendo incluída na lei do plano diretor, no item de gestão democrática da cidade. E a gente gostaria de perguntar para vocês, né, se isso passaria pela Câmara, né? De que forma o Executivo pode garantir, o Legislativo pode garantir a construção e o envolvimento da sociedade na elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Curitiba, né? Tendo em vista se é o caso da Câmara realmente também passar pela elaboração, né, da proposta, ou se for por decreto, de que forma, né, certificar e fiscalizar que o Executivo realmente garanta a participação da sociedade na elaboração do plano. Tá? E aí, concluindo, para a gente tentar manter no ritmo aqui, vamos dar um minutinho, tá, para cada um de vocês, e aí já é o encerramento, tá bom? Legal? Posso começar? Aproveitar já para me despedir, agradecer. Bom, caso eu seja uma das primeiras iniciativas que eu tomarei é recorrer, né, ao Diego Batista, Débora Rocha, a Bicicletaria Cultural, o Gora Natarajo, o Fábio Duarte, todas essas pessoas que se debruçam sobre esse tema há muito mais tempo que eu, que tem muito mais conhecimento nessa área, e que principalmente participaram ativamente do processo de elaboração e de discussão, de formulação do plano diretor. Então, eu acho muito interessante a forma como você se manifesta. Desculpa, eu esqueci o nome. Luciano, que ele evidencia uma cultura que, no meu entendimento, é
está no coração aí de muitas pessoas que se dispõem a enfrentar o processo eleitoral hoje, que é a cultura colaborativa. No sentido, ele notei, chamou a atenção a forma que ele fala, nós, né, caso ele, tal, porque o espaço pelo qual eu estou trabalhando desde 2012 para ter na Câmara não é meu, é nosso. Né? Isso eu gostaria de deixar muito claro. Né? Caso eleito, eu quero afirmar aqui esse compromisso que as portas estarão abertas, porque, como eu disse e reforço, é um espaço pelo qual estou lutando, não para mim, né, mas para todos esses que têm interesse genuíno de melhorar a qualidade de vida da cidade onde a gente mora. Muito obrigado. Pode ser. Então, na verdade, assim, em relação a essa questão do próprio plano diretor e da participação do plano de mobilidade, acho que tem que dar o papel dos vereadores também dando a publicidade disso. Como é que a gente alcança, explica, mostra, traduz, né, aquela linguagem, às vezes, que é uma linguagem, às vezes, técnica, para as pessoas entenderem como é que esse plano vai ser aplicado, como ele funciona. Eu percebo muita desinformação, em geral, em relação à aplicação pública, ao trabalho público. Então, entender as fases, como é que isso é aprovado. Outra coisa é, de fato, criar os canais para que, quando chegar uma proposta, porque na prática eu sei, a gente escreveu, por exemplo, ali nos food trucks lá, mandou para a Câmara, depois virou um Frankenstein, né? Esse Frankenstein veio por interesses. Então existem grupos que estão interessados em outras, cada um tem os seus interesses, que conseguem através dos vereadores, existem vereadores que têm a visão da mobilidade, outros que não têm, que vão votar a favor ou vão colocar coisas que vão atrapalhar esse processo. Então, como é que eu falo, vou repetir de novo, acho importante que tenha que existir um trabalho também de educação dos vereadores, independente de quem são. Então, assim, uma visão do que é a bicicleta, trazê-los para cá, trazê-los para a realidade, então acho que isso é importante. Acho que esse é um caminho de trabalho. Em relação à minha participação, eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez, né? Eu estou defendendo muita bandeira do empreendedorismo, que é a minha base, é o que eu dou aula no Design FGV, na PUC, é o que eu estudo, eu tenho um food truck, né? Por isso que eu entrei também na campanha política. E assim, para mim é importante muito como é que o empreendedorismo pode contribuir para a cidade, e eu acho que isso é iniciativa tanto social, empreendedorismo como negócio social também, que tem lá seu impacto, hoje vem transformando, ter acesso, como também o empreendedorismo, que são as pequenas empresas e negócios, que são 95% da cidade. Okay. Bom, obrigado. Foi uma grande satisfação estar com vocês. O meu desejo é que nós tivéssemos a possibilidade de eleger todos aqui, né? E tivéssemos uma bancada, né? Nós íamos atropelar um bloco já da mobilidade por bicicletas. Eu quero dizer para vocês que a cidade não consegue financiamento se ela não se adequar ao Estatuto das Cidades, que é uma lei federal. Ela precisa, e dentro desse estatuto está a exigência dos debates públicos, que são as audiências públicas para tratar de tudo que seja importante. Passa pela Câmara de Vereadores tudo que envolve dinheiro, que passa pelo orçamento, a adequação do orçamento. Então, planos setoriais envolvem investimentos, então precisa passar pela Câmara de Vereadores, sim. Se não passar, nós podemos alegar a inconstitucionalidade daquela ação pública do prefeito e tal, por não ter respeitado o estatuto, por não ter respeitado ao princípio da publicidade na Constituição, que deve estar em todos os atos públicos. E nós precisamos levar isso à população. Acho que falha um pouco a gestão de mostrar, inclusive, as coisas boas. Né? As coisas boas que estão acontecendo, falha na comunicação. Às vezes a tua área é muito boa, muito importante, mas o setor de comunicação da prefeitura certo está falhando. Me comprometo a exercer a função de legislar dentro daquilo que nós conversamos aqui, de fiscalizar aquilo que for proposto e aprovado e de auxiliar nas políticas públicas de forma especial na mobilidade por bicicleta. No estrito senso, o vereador ele vai propor leis e fiscalizar o executivo. Mas acho que, acima de tudo, ele pode dar visibilidade a causas, promover fóruns permanentes sobre os diferentes temas. Então, acho que isso é uma questão muito importante da discussão, porque fica muito restrita a discussão, principalmente de legislação, de plano diretor. Fica restrita a gente que estuda, que entende essa nomenclatura, esses jargões, esses processos. E isso não chega à população como um todo, nem aos usuários da bicicleta, falando especificamente dos planos de mobilidade. Então acho que tem que ter um papel, assim, um mandato pode ter esse papel de fomentador contínuo, permanente, em toda a cidade, da discussão sobre, no caso da bicicleta, da mobilidade ativa, em toda a cidade. Né? Então
Por último, agradecer a iniciativa, parabenizar a Sociedade Global, a Ciclo-Iguaçu, Bicicletaria. Eu acho bem importante isso porque mostra os cidadãos pautando os rumos da política. Obrigado. Sim. A decisão do plano setorial, seja ele por decreto ou passando na Câmara Municipal, tem que ter a participação ativa das pessoas, e principalmente de nós como vereadores. Pensar em conjunto e pensar uma cidade integrada também é integrar forças, seja dos representantes ou da população, porque a população é que manda na cidade, nós mandamos na cidade, a cidade é nossa. A participação popular então é necessária para que se cumpra a lei e para que a gente possa ter uma cidade feita por todos e para todos. Queria dar os parabéns à Sociedade Global, à Ciclo-Iguaçu, pela iniciativa e dizer que me sinto muito feliz por ter a consciência que nós somos a primeira geração brasileira conectada, livre e democrática da história. E que nós vamos ter sim a geração que vai mudar esse país, que vai fazer com que as coisas realmente mudem e aconteçam, para que a gente não tenha mais que ficar dizendo que o Brasil é o país do futuro. Eu quero muito viver no país do presente. E nós somos a geração que vai tocar esse país, seja representando ou seja pressionando de maneira popular todos os tomadores de decisão. Fico muito feliz porque sei que aqui teremos vereadores. E teremos pessoas que, sendo vereadores, vão escutar as pessoas e vão fazer uma política diferente. Porque eu estou cansado já de ser mal representado. Eu gostaria muito de ser bem representado e de trabalhar com vocês. Que eu tenho certeza que teremos aí uma Câmara realmente ativa, participativa e que realmente transforme as coisas. Bom, primeiramente quero agradecer a esse espaço, né, apesar de ter caído meio de paraquedas aqui, mas foi, né, eu fui conduzida pelas energias para estar aqui, porque estava esperando muito esse momento, né, Fernando, você sabe disso. Vim aqui algumas vezes perguntar sobre isso. Eu acredito que todos nós, né, eu, mulher, e vocês, homens, estamos aqui por algum motivo, vários motivos que nos levam a defender nossas bandeiras. Eu sou professora de inclusão, de sala de recursos, educação especial, que é o meu maior mote. E o segundo é sobre a questão da bicicleta mesmo, porque é uma necessidade. Né? Então, o que me traz aqui nessa roda de conversa de candidatos e candidata a vereador, né, é essa questão mesmo dessa segurança, dessa ampliação, tudo que a gente falou sobre esse universo ciclístico aqui que a gente tem. E, como sendo necessidade, eu quero estar assim, permanentemente integrada com vocês aqui, com todas as entidades, com o Fernando e com todos os que forem eleitos e eleita ou não, mas para que a gente continue esse movimento para que ele só melhore e cada vez cresça mais, sendo uma via confiável até mais do que carro, né? Quem sabe um futuro muito mais viável do que, né? É isso. Muito obrigada. Bom, primeiramente agradecer o espaço, né? Que a Sociedade Global não pude participar do evento anterior, hein? Teve família lá. Infelizmente, eu acho importante, assim, pessoas de bem, eu acredito muito na boa política, que não é só o fato de ser um vereador, mas que nem o Gora, ele foi candidato na última, mas independente de eleição ele fez um bom trabalho, então já dando os parabéns já pela atuação dele na prefeitura municipal. Então a gente, como representante de uma fatia da sociedade, com 1.000 votos, 2.000, 500, 10.000, a gente vai poder levar as demandas para os vereadores eleitos. A gente tem que, essa é a função nossa. A gente não pode parar e aquela velha política que o pessoal vem, só cada 4 anos você vê. A gente tem que trabalhar ativamente, como a gente acompanha vocês aí pelo Facebook, pelas redes que estão sempre atuando. Então o nosso trabalho não termina nessa eleição, no domingo. Estamos juntos aí e agradeço a atenção de todos. Bom, então, posso fazer só um pedido? Rapidinho? Sim. 15 segundos. Pessoal, eu tô acabando minha dissertação no mestrado. E a campanha fala sobre ela.
é a Oficina de Sonhos. Entre no site, depois vou dar um cartão e deixe um sonho de vocês lá, para que eu possa acabar logo isso daí. Pessoal, agradecer muito então, né, a disponibilidade. A gente sabe que esse já é o princípio da cultura e do perfil de, né, vereadores que a gente espera, que são aqueles que estão dispostos e abertos ao diálogo, né. Também ressaltar a importância, né, da Ciclo Iguaçu, né, da sociedade global e das organizações da sociedade civil que estão empenhadas em fazer com que a sociedade se fortaleça e busque esse canal de participação cada vez mais, né. É muito importante que a gente esteja cada vez mais juntos, né, nesse trabalho, e todos que participaram aqui também, né, se vocês tiverem, talvez não puderam trazer alguma opinião, alguma proposta, né, se tiver algo além do que está na carta que vocês queiram, né, incluir nesse tema da mobilidade, né, então trazer aqui para o pessoal da Ciclo Iguaçu, né, para vocês poderem falar, e a gente está sempre em diálogo aí com todos os candidatos. Desejamos boa sorte para vocês, esperamos que a bancada realmente, né, a gente vai entrar com as bikes lá erguendo, né, e aí passar só para finalizar então. Na verdade foi isso que você falou, assim, a Ciclo Iguaçu sempre, desde que nasceu, teve o compromisso de colaborar, né, na construção dessa cultura da ciclomobilidade e agora a mobilidade ativa. Então, a gente aqui, quem está com o brochezinho, se coloca à disposição, como você falou, né? Não importa o que vai acontecer, mas nesses próximos 4 anos a gente tem bastante coisa para construir. Então, contem com a gente. Vamos tirar uma foto, todo mundo junto? Pode ser lá? Salva de palmas para todos, muito obrigado.